Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Percebeu? Então, em que pese o fato de que guerras marcariam o que haveria de acontecer na história até a vinda de Jesus, então nós podemos sim apontar para as guerras e lembrar da promessa da volta de Jesus. Em linhas gerais, guerra não é um sinal seguro da vinda de Jesus. Muita gente fica pensando que o Armagedon vai ser uma guerra que vai envolver Estados Unidos e Israel contra Rússia, China e resto do mundo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, muitos vão clamar paz e segurança. O anticristo vai trazer uma paz no mundo e não uma guerra. Pelo contrário, é paz. Vocês vão ver daqui a pouquinho no Apocalipse. Então, guerra não é um sinal seguro do fim, embora Jesus pontuou que haveriam de ocorrer guerras até a sua vinda. Depois ele continua dizendo, então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Percebeu? Agora, quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim, então será o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do evangelho não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo como sendo o fim. Então virá o fim. O que eu posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui? Que o fim só virá quando algo de fato global acontecer. Algo realmente universal acontecer. Mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 24, ele diz assim, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver, e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? Três coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer, o verdadeiro sinal de que agora chegou o tempo não é algo como guerra, como terremoto. É a pregação do evangelho em nível mundial. Então, a segunda coisa. A primeira coisa não é guerra, não é terremoto, não é fome. É a pregação do evangelho em nível mundial. Tá certo? E a terceira coisa, se a volta dele em nível mundial provoca lamento nas nações, é porque eles tiveram conhecimento bastante a respeito de Jesus para tomarem uma posição. Aí eu sei uma notinha de rodapé que eu sei que você deve estar perguntando isso aí agora. Rodrigo, então ele não vai voltar nunca. É porque cada pregação do evangelho não é nada perante o mundo. Concordo com você. Concordo com você. Se a gente for depender de folheto, de todos os missionários que estão na janela 1040, gente, é uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante. Só a Índia e a China, juntas, somadas, dão, se eu não estiver enganado, praticamente 50% da população mundial. E esses dois países aí, pelo menos 90% deles, não conhecem cristianismo. Eu lembro uma vez que eu estava falando com uma menina chinesa, muitos anos atrás, e quando eu falava Bible, eu estava falando com ela em inglês, é claro, ela entendia Babilônia. Ela não entendia que a palavra Bible, o que era Bible, ela nunca tinha ouvido falar disso. E eu sei que pode parecer estranho para você que alguém não conheça Jesus, mas hoje existem quase 50% do planeta Terra hoje sabe de Jesus o que você sabe de Confúcio. O que você sabe de Confúcio? Se caísse agora numa prova de vestibular, Confúcio, qual foi o livro de Confúcio? O que ensinava Confúcio?
Quando viveu Confúcio? Em que país viveu Confúcio? Quais são os ensinamentos de Confúcio? O que é o confucionismo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me assistindo não saberia nada, pois é esse o conhecimento que a maior parte, ou pelo menos 50% da população da Terra hoje, tem sobre Jesus. Quase nada. Mas chama a minha atenção que no Evangelho, Jesus não disse, vocês pregarão esse Evangelho. Ele disse, e será pregado. É uma ação de sujeito indeterminado. Como será pregado, não sei. Será pregado. Deus vai dar o seu jeito. Mas para Deus dar o seu jeito, do Evangelho ser pregado em todo mundo, nós devemos sim pregar o Evangelho e ter a nossa participação. Não estou me eximindo disso. É essencial. Quando o Filho do Homem vier, numa das parábolas ele conta, o bom servo é aquele que vai estar trabalhando quando ele vier. É aquele que multiplica os talentos, não que enterra debaixo de uma árvore. Devemos pregar o Evangelho, é um dever. Jesus falou, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um dever. Porém, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o evento mundial, que o Evangelho vai ser conhecido no mundo inteiro, vai ser algo de manifestação divina. Deus vai providenciar uma forma que o Evangelho seja pregado de uma maneira. E como? Aí eu vou para o Apocalipse. Capítulo 13, e novamente eu vejo essa linguagem universal que marca os verdadeiros últimos dias da história desse mundo. Apocalipse, capítulo 13, você sabe, é a parte que fala da famigerada besta do Apocalipse, motivo de tantos comentários. Olha o que diz aqui. O capítulo 13 de Apocalipse, deixa-me ver, Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Fala o seguinte, todo mundo ficou, eu estou lendo a última parte do verso, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Esse todo mundo aqui não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole, como eu falo assim, todo mundo foi em minha casa durante o aniversário da minha esposa. Não, não é nesse sentido não. Todo mundo aqui é literal. Todo mundo ficou maravilhado seguindo a besta. Adoraram o dragão que tinha autoridade sobre a besta e também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Aí quando a gente vai para o verso 8 diz, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois, quando vamos também ao verso 13, disse, falando da segunda besta agora, a besta que sai da terra, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Verso 16. Também obrigou todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o número da besta ou que é a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebeu que o evento aqui realmente é universal? Então, se por um lado o sinal da volta de Jesus é a pregação universal do Evangelho, na contraposição disso, o movimento do anticristo também tem que ser algo universal. Juntos somos mais fortes.